Voltamos para mais um bloco do nosso programa e vamos entrevistar hoje a Ana Paula Leobas. Ela é professora de filosofia da Nova Acrópole há 16 anos, mentora de comunicação e atua como arquiteta de impacto social no terceiro setor, promovendo projetos sociais e culturais. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Ana Paula. E, Ana, você costuma dizer que nós vivemos na era da performance, não é isso? E onde tudo isso vira uma vitrine, certo? Na sua visão como educadora e filósofa, o medo que tantas pessoas têm de falar em público hoje é apenas uma falta de técnica ou esconde um medo maior de expor o próprio vazio? Essa é uma questão muito profunda, porque as pesquisas demonstram que o medo de falar em público é o maior medo do mundo. Maior, inclusive, do que o medo de morrer. Uau! E se a gente olhar para o mundo de hoje, isso se explica através dessa questão da era da performance. Porque hoje nós transformamos muitas vezes a nossa vida nessa performance, no que o outro vai pensar de mim. Então nós estamos mais preocupados em aparecer do que realmente entender o que me faz feliz, o que me realiza, para buscar isso. Então a gente percebe que as duas coisas estão muito conectadas. A palavra vaidade, ela vem de vazio e tem a ver com isso. Toda vez que nós não conhecemos a nós mesmos, que nós não sabemos verdadeiramente quem nós somos, nós tentamos validar quem somos a partir do aplauso do outro. E daí que nasce a vaidade. Porque a vaidade é isso, é querer parecer ser uma coisa, ficar preocupado com o que os outros estão pensando de mim, ao invés de realmente de viver aquilo que me traz felicidade, me traz realização. Então o medo de falar em público surge da vaidade. Dessa vaidade de, por não me conhecer, por não saber o que eu tenho de importante para falar, por estar sempre com medo do que os outros vão pensar de mim, ao invés de pensar primeiro que eu tenho que oferecer algo para o outro quando eu vou falar em público. Aí a gente fica com esse vazio, nós ficamos com essa incapacidade de saber quem nós somos, um vazio muito grande. E aí vem a vaidade, e junto com a vaidade esse medo de falar em público. Então, se eu for lá na frente e começar a me expor, o que as pessoas vão pensar de mim? E isso causa esse pavor enorme, que hoje é o maior medo do mundo. E isso seria me colocar também numa situação de vulnerabilidade? A vulnerabilidade, ela surge quando você não conhece seus poderes, quando você não tem autoconhecimento. Então, se você não se conhece, se você não sabe o que realmente você tem de válido para transmitir para as pessoas, você sempre vai se sentir numa situação de vulnerabilidade, porque você vai sentir que você não tem nada importante para dar. E aí você vai ficar mais preocupado em agradar o outro, em falar o que o outro quer e não realmente no que o outro necessita ou no que realmente você sabe dar. E aí gera toda uma complicação. E eu acho também que assim, a era que a gente está vivendo da alta performance, né, não é só no offline, no dia a dia nosso. Eu acho que, né, as redes sociais também trouxeram muito isso, de você performar demais o tempo inteiro, porque um guru fala que você tem que gravar vídeos, não sei o que, e o outro fala que... E aí você fica ali, o que eu faço? Eu não sei mais o que é bom, o que é... Né? Tenta performar de uma forma, às vezes, que nem é você, né? Você performa, às vezes, para você mesmo. É muito comum eu ouvir isso dos meus alunos, né? Fala assim, nossa, Ana Paula, você passou aquele exercício e pela primeira vez eu percebi que eu me realizo numa situação simples da vida. E eu não via isso. Então a própria pessoa não percebia o que a tornava feliz, o que realmente ela valorizava. O que são os valores da sociedade, o que são os valores que eu carrego da pressão social, do ambiente onde eu vivo, da minha família, do meu trabalho, e o que é realmente aquilo que toca o meu coração, que faz parte da minha identidade. É interessante porque você tocou muito sobre o autoconhecimento aí, né? Por exemplo, a gente precisa nos conhecer para saber realmente se a gente está performando ou se realmente é aquilo que eu sou, né? E é uma linha muito tênue, né? As pessoas, elas estão emaranhado de coisas, de performance, e às vezes elas se perdem e não sabem quem elas são. E daí tem uma frase sua, né, que você fala assim: autoconhecimento que não se transforma em serviço para a humanidade é apenas um egoísmo. Então aí seria uma pista. Então, por exemplo, eu não estou me conhecendo quando realmente eu não através desse autoconhecimento, não estou dando para o outro, não estou oferecendo isso para a vida, né? Exatamente, porque muitas vezes a gente usa o que a gente acha que é autoconhecimento para se fechar numa bolha, para justificar
o nosso egoísmo, justificar a nossa vaidade, justificar aquilo que a gente acha que a gente é. E isso é muito comum hoje em dia, com toda essa cultura do wellness agora, que as marcas, que as empresas estão usando isso para lucrar, estão criando bolhas onde cada um se identifica com uma casinha, e isso muitas vezes faz a pessoa ficar mais fechada e não a pessoa se tornar mais harmoniosa com o ambiente. Eu gosto sempre de dar exemplos na natureza. Então, se a gente tem, por exemplo, um pé de manga e ele se conhece, ele vai se desenvolver, ele vai se transformar num pé de manga, ele vai sair da semente, virar um pé de manga e vai dar mangueira para quem? Para todos. A fruta, ela vem tanto para que a árvore possa continuar, né, o seu legado, porque vem a semente ali na fruta, mas ela também dá para todos. Ela dá o fruto para os pássaros, ela dá sombra para os seres humanos, para os animais. Sendo ela mesma, ela se harmoniza com o ambiente e oferece ajuda ao ambiente. Então, quando um ser humano se realiza, ele, de forma natural, sem ele precisar se preocupar com isso, ele oferece também aos outros que estão à sua volta. Porque ele vai ser uma melhor mãe, vai ser o melhor pai, uma melhor esposa, o melhor marido, o melhor funcionário, vai ser o melhor tudo. Só que a gente tem feito o processo inverso. A gente às vezes fica procurando algo que eu tenho que performar, algo que eu tenho que ser produtivo, e o autoconhecimento vem muitas vezes só para eu ser mais produtivo, para eu performar melhor esse personagem que eu acho que eu deveria ser. É uma cilada, né? É uma cilada. Então a gente precisa entender que esse processo do autoconhecimento, ele tem que passar por uma autocompaixão, para você entender como você funciona, para você ter compaixão ao próximo. E você fala uma coisa muito interessante, e acaba sendo algo que deveria ser automático, né? Tipo assim, eu me autoconhecendo, eu sei que isso eu posso oferecer para o próximo, né? Sim, mas o ser humano, ele não é um ser natural. Se você olhar os outros animais, eles já nascem sabendo as coisas. O ser humano não sei se vocês são mães, mas vocês devem saber, né? Que tem que ensinar até o bebê a amamentar. O bebê não sabe pegar o banco do peito. Sim, é verdade. O ser humano, ele precisa de uma cultura. Nós somos um ser cultural. Nós precisamos de uma cultura para desenvolver essa semente, porque daí que vem a agricultura também. Essa cultura que vai ser propícia para que o ser humano desenvolva quem ele é. Só que a nossa cultura materialista, ela não é propícia para isso. Ela é propícia para desenvolver a performance, para desenvolver a máscara, para desenvolver a vaidade, aí com a era da rede social. Aí a gente vive hoje numa cultura que não ajuda essa semente a florescer. Aí a gente fica um monte de sementinha querendo florescer, se comparando com as outras árvores à nossa volta. Aí imagina, uma mangueira que tem que virar uma semente tem que virar mangueira, e ela fala, não, mas eu queria ser abacate, eu queria ser abacateiro. Ela não vai ser nem mangueira, nem abacateiro, não vai ser nada, e vai ficar frustrada. Eu sendo uma manga, eu quero produzir abacate. É impossível, né? Então, eu acredito que o que você fala assim, da natureza, como a natureza nos traduz tantas coisas, né? Tudo tão assim. Uma vez eu vi na Nova Acrópole vocês falando assim que jamais o rio fala, não, hoje eu não vou correr. Porque eu não tô afim de correr, hoje eu vou ficar estagnado aqui. É uma lei. Não né? é uma escolha. Sim, né? E a gente às vezes faz isso, né? Estagna o rio e destrói o rio. Aí ele começa a gerar vários problemas, até temos que dar dengue, começa a gerar lodo, e o próprio rio vai morrer por uma ação errada que nós fazemos, né? Mas aí, nesse caso, são ações naturais. A gente naturalmente não nasce com esse poder natural, né? Vamos supor assim, por exemplo, você fala que o autoconhecimento, eu tenho que trabalhar ele para eu poder dar esses frutos. Só que se eu estou pensando em fazer isso, já não é mais natural. Não é natural, sim, porque é natural do ser humano pensar sobre isso, essa é a questão. Porque a natureza humana se diferencia da natureza dos outros seres pelo livre-arbítrio, pela capacidade de entender intelectualmente o que é certo e o que é errado. Então o rio, os animais, eles fazem o que é da natureza dele de forma automática, porque ele vive de forma instintiva. O ser humano não. O ser humano, ele é o ser da natureza diferente, que ele tem que despertar consciência através dessa forma de vida. Por isso que a evolução do ser humano se dá através de uma cultura, e a evolução dos outros seres não, se dá através de uma forma instintiva. Entendi. Então o que a gente precisa
é buscar conhecimento, né, Ana? E transformar ele num serviço, amiga. Pensar nisso. Eu nunca tinha pensado nisso, que eu tinha que transformar isso em alguma coisa. Existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Não adianta você acumular informação. Isso quantas pessoas aí são PhD, tem vários títulos e estão cometendo ações contra a natureza, natureza tanto que a gente costuma falar, né, o meio ambiente, como contra a natureza humana, porque informação não é sinônimo de educação. Educação vem de eduzir, tirar de dentro aquilo que a gente tem de melhor, que é o que Platão falava, né? Educação tem muito mais a ver com tirar do que colocar. E a gente não tem mais essa educação na nossa cultura. A nossa educação moderna, ela foi criada para formar pessoas para o mercado de trabalho e não para as pessoas serem realizadas e expressarem o que tem no seu coração, o que está presente na sua natureza. E você acredita, por exemplo, que esse autoconhecimento a gente busca através das tradições? Porque como que eu sendo uma semente, eu já venho com um código, eu já venho com um certo conhecimento. Então, quando eu começo a buscar, talvez, nas tradições, eu relembro quem eu sou? Pode ser um caminho, mas cada pessoa tem um caminho. Tem gente que vai encontrar isso através da arte, tem gente que vai encontrar isso através do cuidado com a família, outro através do cuidado com as plantas, outro através da ciência, outro através da religiosidade, outro através de um estudo mais teórico. Cada pessoa, ela tem que encontrar isso, na verdade, em qualquer momento da sua vida, porque o nosso coração, quem a gente é, tem que estar presente o tempo inteiro. Hoje o pessoal fala muito sobre isso, né? Esse estado de presença, um mindful, né? De você estar presente. Então, a gente deveria estar buscando isso a todo momento. E para cada pessoa, às vezes, tem algo que o toca mais. Então, para algumas pessoas vai ser a beleza, o contato com a natureza. Para outros vai ser uma questão mais política. Para outros, uma questão mais científica. Mas em todo ser humano é capaz de perceber isso de alguma maneira. E claro que se ele estudar outras tradições, né, buscar outras culturas, muitas vezes ele pode encontrar isso também. Mas, na verdade, não tem muito a ver com esse conhecimento teórico, com leitura de livro, tem a ver com a forma de vida. Principalmente em tudo que eu faço, eu vou buscar o bem. Evitar ao máximo buscar fazer as coisas por questões egoístas. Fazer tudo a partir da visão do bem, a partir dessa luz do bem, que é o que Platão fala no mito da caverna. Que a gente sai da caverna quando nós olhamos a vida a partir do olhar da bondade. Então, se eu faço tudo com bondade, isso vai iluminar minha vida, eu vou encontrar esse autoconhecimento. E isso explica porque às vezes tem pessoas que são analfabetas, que têm muito mais sabedoria do que pessoas que têm vários títulos intelectuais. Falando do mito da caverna, eu penso assim, quer dizer, eu gostaria de saber a sua opinião. A maioria de nós está onde no mito da caverna? Qual o personagem ali que a gente... Como é o nome? Mito da caverna? Mito da caverna, que é mito de da Platão. Caverna? O mito da caverna é o mito mais famoso de Platão, faz parte do livro 7 da República, onde é uma síntese de todo o pensamento platônico. Esse mito inspirou várias obras, como Matrix, por exemplo, vários filmes, várias coisas da arte utilizam esse mito, que ele fala sobre a vida do ser humano, que o ser humano, ele na verdade vive um mundo ilusório e que a verdade está quando a gente enxerga a vida pela luz do sol fora da caverna. Então ele conta um cenário que várias pessoas nasceram prisioneiras dentro de uma caverna, onde passavam sombras ao fundo dessa caverna e algumas pessoas manipulavam as sombras e elas iam mudando as sombras a partir do momento que os prisioneiros achavam ruim. E os prisioneiros não sabiam que estavam lá dentro, eles nunca tinham ido fora da caverna, então eles acreditavam que aquilo era a vida deles. Então é um mito, uma forma simbólica de Platão explicar a nossa realidade. Nós estamos presos no mundo material e nós acreditamos que esse mundo material que vai nos realizar. Então, já respondendo a sua pergunta, onde nós estamos, eu só conheço gente que está dentro da caverna. Eu considero que eu estou dentro da caverna. Só que existem pessoas... Não, na verdade, todos nós. A luz e tudo acontece um pouco. Outros, tudo acontece assim? Tudo mais ou menos ao mesmo tempo, né? Não é uma coisa tão rígida, mas eu me considero que vivo praticamente o tempo inteiro dentro da caverna, porque a nossa vida normalmente está ainda muito apegada às questões materiais, né? Claro, a gente pelo menos, eu penso assim, pelo menos desconfia que a sombra não é realidade, porque tem muita gente que ainda tá brigando pela sombra. Então, dali dentro, eu não conheço ninguém que tá fora da caverna, então eu me considero muito dentro da caverna. Mas se for pra estar fora da caverna e ser mais desconfortável do que estar dentro da caverna, eu prefiro ficar dentro da caverna, gente. Não, sabe por que eu falo isso? É por causa do filme, até comentei com a parte do filme Matrix.
né? Então, tipo assim, quando o Neo ele é revelado e ele começa a ver o mundo diferente lá, eu não gostei do mundo que ele foi viver, não. Sinceramente, eu achava muito mais bacana o mundo lá que ele tava, entendeu? Dá trabalho despertar. Dá trabalho despertar, é difícil, não é? Entendeu? E é um choque, então você tem que se adaptar a uma nova visão de mundo. O pior é quem mantém a gente na caverna, porque também tem, né? Tem quem mantém... Manipuladores, né? E quando a gente se quer se manter, igual eu, assim, entendeu? Não, tá bom. Mas assim, pra isso, até pegando esse gancho, vamos falar de disciplina. Porque para você despertar e para você tentar sair um pouquinho, né, para essa luz natural aí, a gente precisa de disciplina, né, Ana? E essa é outra virtude que ninguém entende nada hoje em dia. Nada, porque a disciplina se tornou, na verdade... Explica então, Ana. Não, é insuportável a disciplina que eles estão colocando pra gente, porque acordar isso, fazer aquilo, não dá tempo. O skincare da mulherada demora 1 hora. Eu falei, gente do céu, outro dia minha prima me mandou um Reels e a moça ficou 1h30 no autocuidado de manhã. Eu falei, gente, não consigo. Não tenho tempo, gente, tem criança, não dá tempo, não. Menos, né? A gente tem que entender melhor o que significam algumas palavras. Né? A palavra disciplina, se nós olharmos para o mundo de hoje, nós usamos ela em 2 ocasiões. Vocês conseguem lembrar? Além dessa disciplina que você comentou, qual outro lugar nós usamos? De educação? De educação. Por quê? Na antiguidade não existia essa palavra. Então essa palavra ela foi moldada ao longo do tempo. Ela tem 2 raízes. Ela tem uma raiz relacionada à Grécia, que tem a ver com estudo. Então, quando nós pensamos nos gregos hoje, nós pensamos mais nisso, né? No lado intelectual, nos filósofos, na arte. E a outra disciplina que a gente conhece vem do mundo romano, que a gente pensa mais nos guerreiros, nessa forma. E essa disciplina que a gente está falando, que você comentou, que virou uma loucura, é essa disciplina mais relacionada a isso. Só que a virtude da disciplina não tem relação apenas com a organização do mundo material. Toda virtude, ela é uma energia da alma, de algo mais profundo. Então, a disciplina, assim como qualquer outra virtude, ela precisa gerar harmonia. Se não gera harmonia, não é virtude. Então, eu gosto de dar um exemplo. Tem uma pessoa que está estudando para concurso. E aí ela se diz disciplinada, mas aí ela estoura o corpo dela, gera um monte de doença, ela briga com a família, ela fica estressada, não consegue mais participar da vida social, gera ansiedade, mas passou nos melhores concursos do Brasil. Muita gente vai falar, olha como ela foi disciplinada. Nesse conceito clássico das virtudes da disciplina, não. Porque se essas atitudes que ela teve em relação ao estudo fez com que a vida dela entrasse em crise e ela ficasse toda desarmonizada, isso não é virtude. A verdadeira virtude, ela nasce da mente, ela nasce dessa capacidade que a gente tem de manter a nossa consciência no nosso coração, nesse autoconhecimento que eu estava falando antes. Isso é verdadeira disciplina. Verdadeira disciplina é não esquecer quem eu sou e aonde eu estiver eu vou dar o melhor de mim. Então, se eu estiver estudando, eu vou dar o melhor de mim, mas eu não posso me alienar do restante da minha vida por conta desse projeto que eu tenho, que pode ser importante, né? Que realmente pode ser algo válido na sua vida, mas se algo te faz ser alienado do restante, isso não pode ser considerado disciplina. Qual foi o filósofo que ele meio que repartiu o dia? Foi Platão. Conta pra isso gente. Na verdade era da cultura grega, né, da paideia grega, que eles falavam mais ou menos como que deveria ser a divisão do nosso tempo. Do tempo cronológico, hein? De 24 horas. Porque existem vários tempos. Existe o tempo emocional, né? Quando nós estamos assistindo uma série, por exemplo, o tempo passa voando, né? Agora que a gente tá lá na cadeira do dentista com a boca aberta, passa devagarzinho. Esperando o micro-ondas. Porque as nossas emoções, elas influenciam a nossa percepção do tempo. Mas o tempo cronológico, lá na Grécia, eles indicavam, né, que a gente separasse de uma forma diferente. Então seriam 6 horas para o trabalho, 6 horas para os divinos ósseos, 6 horas para as questões pessoais e 6 horas para dormir. Divino. Só que é importante entender o que é divino ósseo. Sim, porque a gente entende que ócio hoje é não fazer nada. Não. O divino ócio era o momento onde você ia dedicar para sua alma. Onde você ia se aprofundar nas coisas que te fazem realizados. O que então, eles faziam nesse poderia ser contemplar obras de arte, o momento que você se dedica à arte,
a leitura, a exercícios que te fazem ficar mais conectado, a coisas que te fazem estar mais no momento presente. Seriam 6 horas para isso. 6 horas. E 6 horas para dormir. Bora voltar esse negócio aí, eu gostei. 6 horas para a vida pessoal, né? Tomar banho, comer, essas coisas, e 6 horas para trabalhar. Gente, combina muito com o meu estilo de e a vida. gente faz tudo errado. Esses dias veio uma coisa. Eu faço certo, amiga. Eu faço assim, entendeu? Só que me julgam porque eu faço assim, tá vendo? Tava fazendo certo. Então, a gente trouxe uma advogada aqui e ela falou a respeito dessa loucura que é 44 horas semanais, que as pessoas estão adoecendo e cada vez mais adquirindo, né, doenças somáticas e também o burnout. Por quê? Pelo excesso de trabalho. E também, daí, outro convidado nosso, o Júnior Gel, ele falou a respeito de como que as pessoas, por não terem uma qualidade no trabalho, elas acabam faltando muito, porque elas adoecem demais. E isso é um custo para o Estado, né? Então, as pessoas, é tudo a desarmonia, né, o que você falou. A gente tem que prestar atenção se existe algo harmônico na nossa rotina. É nisso que a gente tem que E eu caminhar. costumo falar também muito essa questão de que o ser humano foi amputado na nossa cultura em relação à arte, esse divino ócio. Porque hoje nós usamos a arte apenas para entretenimento. Então a gente pega o celular, vai assistir uma série. Ninguém cultiva a arte mais como uma forma de cultivar o seu coração, de cultivar a sua alma, de entender a natureza humana, ler um livro de literatura, parar para ouvir uma música, para entender os sentimentos humanos. Ninguém faz mais isso hoje em dia. A arte virou uma forma da gente se alienar. Então a pessoa chega cansada do trabalho e ela não tem nada profundo, ela abre o celular e fica ali até a hora de dormir. E isso, hoje a neurociência já sabe, isso é muito prejudicial para o nosso cérebro, para as nossas emoções. E não existe mais uma cultura que promova a arte como realmente algo que ajuda o ser humano a entender a si mesmo e encontrar a sua natureza. E aí a arte virou entretenimento. A gente escuta música para se divertir, assiste uma série para se divertir. Então a todo momento a gente está alienado, a gente está anestesiado da vida. A dopamina. Que anestesia a gente da vida. A gente não entra mais em contato com o fluxo natural da vida. E a arte é uma das coisas que o ser humano inventou, uma tecnologia humana que mais nos ajuda a sobreviver num momento de crise. Eu tenho um aluno que mora no Kuwait, né? Morava, que agora ele voltou para o Brasil. E ele saiu de lá por causa da guerra. E ele estava comentando isso comigo. Ele morava lá, ele trabalhava numa clínica de fisioterapia, né, com atletas e príncipes e sheiks árabes, e lá todo mundo é milionário. Começou a guerra, ele me falou: olha, Ana Paula, o pessoal está desesperado, ninguém sabe o que fazer. Porque todo mundo achava que os bens materiais iriam garantir alguma coisa. E aí vem a guerra, as bombas começam a cair e as pessoas veem que o dinheiro que elas têm não serve de nada. A mesma coisa a gente tem em Nova Acrópole, na Ucrânia. E já tem muitos anos que está tendo guerra lá. Eu estive recentemente na Guatemala, no encontro internacional da Nova Acrópole, e achei lindo uma coisa que um professor da Nova Acrópole da Inglaterra me contou. Ele foi para a Ucrânia para passar um tempo lá, acho que ele foi dar algumas aulas lá, e enquanto ele estava lá, teve um dia que ele teve que dormir no bunker, porque estava em risco de bomba, e ele teve que dormir no bunker com o pessoal. Aí ele falou: foi todo mundo, né, da Nova Acrópole de lá, eu não sei como funciona, mas era um bunker que ia todo mundo, ia os alunos, os familiares, o cachorro, o gato, todo mundo. E ele falou que o pessoal tornou esse ambiente tão cálido, tão humano, que na hora de ir embora ele falou: olha, eu estou indo para a barbárie, sendo que ele mora na Inglaterra. Ele falou: o que vocês fizeram aqui é o que é verdadeiramente uma civilização. Então você percebe que, apesar da gente viver num ambiente hostil, quando você tem isso no coração, isso não vai te influenciar. Agora, se a gente vive numa sociedade como a nossa, a era da performance, todo mundo preocupado com o que os outros estão pensando de mim, anestesiado na rede social, sem contato nenhum com a arte como forma de cultivar o coração do ser humano, também, né? Sem contato com a natureza, sem convivência, porque as pessoas não convivem mais umas com as outras. Isso é uma bomba relógio. Então não é à toa que nós passamos por tanto adoecimento, por tanto problema psicológico, por tanta ansiedade, por tantas disputas, tanta polarização, tanto ódio, porque nós não estamos cultivando o coração do ser humano, e o coração do ser humano precisa ser cultivado. E isso está virando uma cultura, né, gente? Isso, já é uma cultura. Já é uma cultura. E como é que vira essa chave? Eu acredito apenas em um jeito: é a educação, que é o que a gente faz lá na Nova Acrópole. A única forma da gente transformar o ser humano é através de uma educação. Não tem outro caminho. E não uma educação que ensine a fazer coisas,
mas uma educação que ensine as pessoas a olhar para a vida com esse olhar do bem, como Platão fala, com esse olhar da bondade. Antes, eu não sei se hoje em dia ainda tem, mas antes tinha filosofia nas escolas. Ainda tem, mas eu acho que até certo período, depois parece que é optativo, mas muitas vezes a forma como é ensinada a filosofia nas escolas é mais uma história da filosofia. Eles vão estudar o que Platão falou, o que Aristóteles falou. E outra coisa, a filosofia atual, até que isso tem mudado um pouco, não considera a filosofia oriental, por exemplo. Existe uma discussão gigantesca dentro da academia para saber se no Oriente teve filosofia ou não, o que particularmente eu considero um absurdo. Fica só ali na Grécia, né? Nem é tanto na Grécia, fica mais nos movimentos pós-Idade Média, ali na Europa. Então, às vezes o pessoal estuda a história da filosofia, então ele não sabe o que estudar Platão vai fazer diferença na minha vida. Como que essa ideia de Platão vai me ajudar a ser um ser humano melhor? E muitas vezes o aluno não sabe fazer esse link, né? Então, por isso que a Nova Acrópole nasceu, porque antigamente as escolas de filosofia era isso, era uma escola que ensinava a gente a viver. Isso se perdeu pós-Idade Média e a gente tenta recuperar um pouco desse sentido da filosofia. Mas essa grade curricular não poderia ser conversada com a... Seria maravilhoso, né? Seria o nosso sonho. Eles não querem abrir. A gente tem um mão. projeto social lá em Brasília, que a gente atua com mais de 200 crianças em vulnerabilidade social, e nós ensinamos virtudes através da filosofia para eles, né? Então são meninos de, sei lá, de 6 a 18 anos. E a gente fez uma pesquisa com as famílias sobre o que eles mais gostavam do projeto. Então, além das aulas, né, das virtudes, eles recebem reforço escolar, as famílias recebem atendimento médico, atendimento odontológico, muitas das famílias trabalham no projeto como fonte de renda. Projeto social da Nova Acrópole. Isso. Recebem, aí lá tem orquestra, capoeira, balé. Então as crianças passam contraturno escolar lá na Nova Acrópole, do Lago Norte nesse exemplo, né? Mas também tem em Belém do Pará, em Fortaleza. E aí fizeram uma pesquisa com as famílias, do que eles gostavam mais que as crianças aprendiam no projeto. 98% das famílias falavam que o que eles mais gostavam era as virtudes. Eles não falaram sobre a cesta básica, eles não falaram sobre o instrumento musical, eles não falaram sobre o atendimento médico, que também é importante, mas o que eles falaram que era o mais importante era a mudança que as crianças levavam para as famílias. Que lindo. Muito isso. O pessoal vai para comer, né? E trabalhou a base. No caso de criança é muito puro, né? Eles estão ali se alimentando emocionalmente, culturalmente. É que a gente não se alimenta só no físico, né? Se alimenta também a alma. Com certeza. E é isso, estão transformando o ser humano num robô onde não existe mais o alimento da alma. E aí fica tudo estéril, tudo superficial, a era da performance, todo mundo buscando fora algo que está faltando dentro. Verdade. Ana, muito bom te ouvir, eu ficaria aqui horas. Eu também, né? Adorei. Mas o tempo hoje, o tempo cronológico. E a gente já vai para a última pergunta, que é sobre qual fase da metamorfose você se encontra hoje, Ana? Eu acho que a gente vive um pouquinho de tudo, né? Em alguns aspectos da nossa vida a gente já virou um pouquinho borboleta, em outros ainda tá no casulo. Acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente vê o quanto a gente tem para aprender, mas também vê o quanto a gente cresceu. Então acho que é um processo que não dá pra gente falar, tô nisso, naquilo. Cada momento a gente tá em algum lugar, até porque a gente tem vários altos e baixos, né? Mas o importante é estar sempre querendo se transformar na borboleta, com certeza. Ai, que lindo. Obrigada, Ana. Foi incrível sua participação no nosso programa. Gente, chegamos ao fim de mais um programa Metamorfoses. E queremos agradecer aos nossos parceiros, Gisele Leite, Moda Circular, a Lades Brand, Estratégia de Marca, Pati, Nutrição Integrativa. E muito obrigada por nos assistir. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, Instagram, Spotify, TikTok e YouTube, e claro aqui na Rede TV, todas as segundas às 21 horas. Então continue nos acompanhando e até a próxima segunda. Um super beijo!